deixa eu pegar aqui. 5 meses. Vai começar. Eles estão arrumando ali já tem gente ali. Só um minutinho que eu já pego os seus dados e já passo para ti. Será Qual o que seu tá nome? ruim as duas aqui? Não, por gentileza. Moacir. O duro que não tem sala. Qual o nome da sua filhinha? Desculpe, Toda tá? sua ocupada. Bom dia a todos. Data de nascimento da Manu. Vai lá. 2020. Me passa teu WhatsApp que daí eu faço uma proposta para ti. 9102 Todos me ouvem? 724. Não. Tá. Você já conhece a nossa escola aqui, a Dona Frida, ou ainda não? Só de passagem? Tá. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar as informações, mandar um vídeo também que a gente tem aqui da nossa escola. E a gente teria o maior prazer de receber Bom dia. o senhor, a sua família aí, para conhecer a escola. Então, se quiserem, após eu mandar as informações, vir fazer uma visita. Bom dia. Bom dia, professor. Tá. Bom Eu dia. te mando na sequência. Estou sendo ouvido? Aí você dá uma analisada. Sim. Tá bom? Obrigado. Valeu, então. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia a todos. Tudo bom? Ótimo. Que bom. Opa, minha câmera não detectou. Vamos ver o que aconteceu. E eu estava Tá bom.
Aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Tudo beleza? Bom Tudo dia bem, a Mário? todos. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Oi, Douglas? tudo bem? Tudo bom? Que bom que conseguiu entrar, Fabrício. Depois de um longo tempo, terminando então o ano de 2020, é isso? É. Ano duro, difícil, bem difícil, complexo.
abrir uma, até começar uma reunião, ó, tá vendo? São pessoas que... Não, e são pessoas que já estão acostumadas a com isso, não? Ó. Uhum. Vamos lá. O doutor Juliano ainda não entrou. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é pelo Zoom. O advogado do Cinep. Esclarecer sobre o início da aula. Não, não é outra. Eita, Carla, não espera. Vai sair grossa, hein? Ai, ai, ai. Medo. Deve. Você vai ser, eu vou te sacanear. É. Tá. Deixa eu ver aqui se eu... Escuta assim, ó. Até se ajudarem, até... Muito bem. Bom dia a todos, todas. Bom dia, Douglas. Bom dia, doutor César, como vai? Tudo bem? Doutor Juliano, muito Bom dia. Então, um bom dia a todos. Quero aqui fazer uma abertura para um assunto que a gente julga bastante importante. Principalmente, eu estou numa sala sozinho e vou tirar minha máscara, tá ok? Então, uma questão que julgo extremamente importante para o CINEP e para todos os associados é entender essa resolução 02 de 2020, né? Saiu do Conselho Nacional e abrir a questão dessa fala do doutor Ismanhoto, do doutor Mariano, uma expectativa onde cada um de nós, enquanto gestores educacionais, a gente consiga compreender como aplicar em cada uma das suas estruturas escolares, nas suas estruturas educacionais e naquilo que são os seus processos dentro das suas escolas, que é o mais importante, além daquilo que a mera leitura da resolução.
Dentro dessa perspectiva, claro, a gente não consegue dar uma sugestão a cada uma dos associados, a cada uma das pessoas ou das escolas, mas a gente consegue compreender que, do ponto de vista da gestão educacional, a compreensão dessa resolução é bastante importante. E, para isso, então, eu vou passar a fala aqui para o doutor César e para o doutor Juliano. Fiquem à vontade, doutor César Ismanioto e Juliano. Obrigado, Douglas. Vou, na verdade, hoje delegar mais ao Juliano aí, que está mais enfronhado no assunto, né? Mas a gente vai ficar aqui, evidentemente, à disposição, talvez até mais para uma espécie de tira-dúvidas, né? Nossa questão parcial ou preliminar... É muito baixinho. Ou muita coisa, né? Porque a gente já tinha muito disso regulamentado na lei 14.040. Então, Juliano, vá tocando aí, por favor. Tá bom. Bom dia a todos. Professor Douglas, então, nos... Eu posso ver todo mundo. Oi, pessoal. Bom dia a todos. O professor Douglas, então, solicitou que nós fizéssemos aí uma avaliação da Resolução 2 do Pleno do Conselho Nacional de Educação, que veio, na verdade, regulamentar a Lei Federal 14.040, tá? A Lei Federal 14.040, ela foi a lei que foi objeto, né, ela é fruto da conversão daquela medida provisória 934, que foi a medida provisória que lá atrás, no começo da pandemia, permitiu, né, ou disse pela primeira vez que as instituições estariam desobrigadas de cumprirem, né, a quantidade de dias letivos previstos na LDB. Ali começou, né, um pouquinho da flexibilização do processo educacional para a gente enfrentar a pandemia. E a Lei 14.040, que é de agosto, acabou, então, sendo a conversão daquela medida provisória, né? O primeiro ponto que a gente tem que pensar e entender dessa Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação é o alcance dela, né? Então, qual é o alcance dessa resolução? O alcance dessa resolução é, de acordo com o que está previsto no próprio preâmbulo dessa resolução, a regulamentação da Lei 14.040. Ok, isso já foi dito. E a Lei 14.040, qual é o alcance dela? O alcance da Lei 14.040 são medidas excepcionais de enfrentamento da pandemia do Covid, né, no aspecto educacional, enquanto vigente o estado de calamidade pública. Ok, e o que diz o que é o estado de calamidade pública? Um decreto legislativo número 2, tá? A Lei 14.040 está diretamente ligada, então, a esse decreto legislativo que instituiu o estado de calamidade pública. E esse decreto legislativo diz expressamente que o estado de calamidade pública se encerrará em 31 de dezembro de 2020. Ok? A partir disso, qual é a leitura? A Resolução 2 visa tão somente regulamentar medidas que são aplicáveis, né, no estado de calamidade pública que se encerrará em 31 de 12 de 2020. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter é assim, a Resolução 2 não está regulamentando o não presencial para 2021. A Resolução 2 não está criando algo que a lei não prevê. Resoluções, pessoal, elas tão somente regulamentam o que dizem as leis, tá? Então, se a Lei 14.040 vale tão somente até 31 de dezembro, ou as medidas dela são para o período da pandemia do estado de calamidade, e o estado de calamidade acaba em 31 de 12, tudo que está aqui na Resolução 2 é aplicável para quando? Até 31 de 12. Ah, mas então não tem nada aí que está na resolução que vai ser aplicado para 2021? Não, não é bem assim. A Lei 14.040 já fala da possibilidade das instituições adotarem um período contínuo, né, de períodos letivos entre 2020 e 2021. Para quem entender e fazer uso dessa prerrogativa e encerrar o ano letivo de 2020 em 2021, aí é claro que tudo que está previsto aqui na Resolução 2 vai ser aplicado para 2021. Mas vamos lá, não como necessariamente uma dilatação do período de calamidade pública, ok? Então, como é que vai ser 2021? Nós não sabemos. Nada hoje está regulamentando como vai ser o ensino para 2021.
A gente não sabe como vai ser. Só um minutinho. Tem muita gente com o microfone aberto. Obrigado, Patrícia. Ok. Obrigado. Obrigado, doutor César, realmente. Então, a gente não sabe como vai ser 2021 ainda, e não é a Resolução 2 que está dizendo como vai ser. Ok? Dentro desse cenário, pessoal, a Resolução 2, ela, fazendo uma leitura bastante crítica, ela não traz muita novidade no cenário que nós já tínhamos. Tá? Nós já sabíamos, por exemplo, aqui no âmbito do Estado do Paraná, quando a gente fala de educação básica, né, o Conselho Estadual de Educação, através da deliberação 1, deliberação 2, deliberação 5, já tinha dito como seria, né, esse período de reposição, esse período, né, de substituição do ensino presencial pelo não presencial, já dizia quais eram as atividades que poderiam ser desempenhadas, né, para o cômputo da carga horária na modalidade não presencial. E a resolução do Conselho Nacional de Educação, apesar de se sobrepor, de certa maneira, né, ela está acima da resolução do Conselho Estadual de Educação, não há nenhum tipo de conflito, tá? Não há nenhum tipo de confronto. Para falar bem a verdade, no nosso entendimento, a Resolução 2 ela até acaba sendo um chover no molhado, né? Ela vem repetindo muitas coisas que já estavam ditas, né? Então, que as instituições, de acordo com as normas do sistema, por exemplo, possuem autonomia para dizer quais serão as atividades que serão desempenhadas pelos alunos para o cômputo da carga horária. Bom, isso nós já sabíamos, né, que iria acontecer. E, aliás, nós já fizemos, né? Nós estamos acabando 2020, já pilotamos a nave todo esse período, de acordo com as normas que havia, né? Então, com as normas do sistema estadual para a educação básica, o superior sempre teve uma autonomia maior assegurada, né? E agora essa resolução veio talvez para dizer assim, ok, tudo que foi feito produziu efeitos e vai ter toda a possibilidade aí de ser as atividades, ou tudo aquilo que foi feito vale, né, para que o ano letivo de 2020 tenha sido feito de maneira regular. Tá? O panorama geral da deliberação é esse, não há nenhum ponto que chame mais a atenção. Talvez um ponto que tenha sido colocado no papel finalmente, é que nós encontramos aí no dia a dia, a gente recebe muita consulta de escola dizendo assim, como é que fica a questão do processo de avaliação? O processo de avaliação no período da pandemia mudou alguma coisa? Posso reter o aluno? Posso reprovar? E aí a gente sabe, né, de acordo com a LDB, estabelece critérios objetivos, né, para promoção, né, frequência e aproveitamento. E aí existe, às vezes, um instinto, né, das escolas, das institutos, mas nesse período de pandemia não mudou nada, tem que flexibilizar, o pai está falando que eu não posso reter. Na verdade, a resolução não trouxe uma regra de que aquilo que a gente já sabe, aquilo que a legislação prevê, mudou. Não. Tá? Então, ele não está dizendo que não pode haver retenção, nada nesse sentido. Existe uma previsão, contudo, uma recomendação na deliberação, que eu vou encontrar aqui para vocês, está no artigo 27 dessa resolução do Conselho Nacional, artigo 27, o parágrafo 4º, tá? Então, eles recomendam para as instituições de ensino, e veja, a recomendação não é imposição, né? Mas eles recomendam que as escolas pensem em critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 2020, considerando todos os objetivos de aprendizagem para tentar minimizar a retenção e o abandono escolar. Tá? Então, para tentar minimizar a retenção e o abandono. Isso ela diz como eu falei, artigo 27, parágrafo 4º, inciso 3º. E no inciso 7º, eles relembram, né, a possibilidade do contínuo curricular de 2021, né, conforme previsto na resolução, de modo a evitar aumento na quantidade de alunos retidos ao final do ano letivo de 2020. Tá? Então, aqui são duas recomendações
para que as instituições, portanto, pensem ou tentem, dentro, é claro, de suas autonomias e das realidades dos processos educacionais que fizeram ao longo do ano, que elas tentem alguma técnica, assim, alguma saída para evitar essa retenção demasiada de alunos. Tá? Ah, mas então isso aqui está mudando a LDB. Não, não está. As escolas continuam plenamente imbuídas na autonomia de estabelecer, de regulamentando a LDB, dizer quais são os critérios de aproveitamento e frequência, né? Para que se possa pensar em promoção ou não. A gente sabe que existe também uma recomendação, né, do Conselho Nacional para que na educação infantil e nos iniciais do fundamental, eles são compreendidos como um ciclo, né? Eu acho que a Fátima também está presente aqui. A Fátima pode dizer isso melhor do que eu. Nessa etapa, então, infantil 4, 5 e fundamental 1 é compreendido, né? Há uma compreensão como se eles fossem cíclicos. Então, existe essa possibilidade de, ao invés de se reter a criança ao final, né, do período letivo, trabalhando com essa ideia de ciclo, aquele conteúdo que não foi aproveitado devidamente em determinado momento, seja recuperado ao longo desse ciclo todo, evitando também a retenção. Tá? Mas o que eu queria deixar para vocês assim, talvez esses dois incisos aqui do parágrafo 4º do artigo 27 da resolução sejam algum tipo de norte para escolas que enfrentam essa dificuldade e que têm até a ideia de realmente minimizar a retenção, né? Evitar aí uma grande quantidade de alunos retidos. Tá? Então, aqui pode estar uma saída, né? Um mecanismo interessante para se trabalhar nesse sentido. Mas, considerando que as escolas sempre nos questionam se são obrigadas a não reter, é muito importante dizer isso. A resolução não está criando algo que não é previsto na LDB, porque ela sequer poderia fazer isso. Tá? A resolução ela só regulamenta o que está na lei. Então, assim, trago 2 dispositivos que as escolas podem usar para trabalhar essa questão. Na minha leitura, considerando que todo o restante da deliberação é muito preocupada em dizer quais seriam as formas de se trabalhar o não presencial, repete muito o que está na deliberação 5 do Conselho Nacional, na 5 e na 11, que trouxeram também maneiras de se trabalhar no não presencial. Só que tudo isso já foi feito pelas escolas em 2020, né? Isso já foi adotado em 2020. Então, agora, dizer isso numa resolução de dezembro parece que de certa maneira, até desnecessário. Parece que vem só chancelar tudo que foi feito. Tá? Eu acho, na minha visão, esses seriam os pontos mais relevantes. Então, talvez seja o caso da gente ficar à disposição para trocar ideias e tentar tirar as dúvidas que possam acontecer. Queria complementar um pouquinho, Juliano, só. Eu acho que, na verdade, boa parte da resolução não foi feita para nós da rede privada, porque ela cria mecanismos para que as escolas que não atinjam aquela frequência mínima, né, de horas, principalmente, que possa fazer isso no início de 2021. E isso eu acho que é muito mais aplicável à rede pública, que em diferentes localidades do país, e a gente precisa lembrar que isso é do Conselho Nacional, né, o início da atividade virtual, da atividade não presencial, demorou, né, em alguns locais. Outro dia a gente ficou sabendo até de um município que até hoje as escolas municipais não fizeram nada, simplesmente não houve qualquer prestação de serviço educacional desde que começou essa pandemia lá no mês de março. Então, eu acho que algumas previsões, de certa maneira, não se aplicam a nós, mas no resumo dela, né, na minha percepção, a gente está com muita autonomia para tomar estas decisões de como registrar e considerar a carga horária efetivamente desenvolvida pelos alunos, independentemente dos dias letivos, né? Então, o que vamos considerar, a resolução chega a dizer expressamente, né, leitura de livros, né, que a gente pode fazer este aproveitamento para fins de carga horária letiva. Então, acho que a resolução não traz nada que nos complique a vida e ao contrário, me parece que a intenção foi
dizer assim, olha, vocês têm autonomia aí para tomar as decisões que entendam importantes, fazendo o que eu achei muito sensato, uma avaliação individualizada do aluno. Independentemente daquilo que a escola fez, eles estão sugerindo que a gente consiga fazer um diagnóstico individualizado de cada aluno, para saber assim, o que eu preciso fazer com este aluno. Por exemplo, no início de 2021, para suprir as carências, né, as lacunas de 2020. Só que, claro, a gente foi fazendo uma legislação imaginando que a pandemia não fosse durar o ano todo. Né? Quando a gente lê todo o acervo, tanto de lei propriamente dita, quanto de resoluções, portarias, decretos, a minha percepção é de que todo mundo imaginava, pelo menos o que saiu em junho, por exemplo. Fone, por favor. O que saiu até junho, a gente percebe que havia uma expectativa de que a gente não ia arrastar o ano todo em pandemia. Nesse momento, todo mundo já tem uma certa certeza absoluta de que a gente vai começar 2021 de uma maneira não muito diferente do que está terminando 2020. Né? Existe aí uma expectativa, uma estimativa de vacinas, tal, mas, enfim, não sei exatamente em que ponto a gente vai estar do ano civil seguinte, quando pudermos dizer que a população está toda vacinada. Então, acho que isso ainda vai demorar pelo menos uns 6 meses ou mais, né? E, diante disso, claro, o que a gente espera é que as aulas presenciais retornem já no início do ano que vem, né? Torcer para baixarem esses nossos números de final de ano, né? E de uma forma híbrida. Então, o que eu acho fundamental para as escolas, e aí abrir as perguntas, é que a gente se prepare para essa atividade híbrida, que a gente brigou por ela, desejou, quer que as aulas presenciais voltem, mas como elas não serão para todos, terão que respeitar os protocolos, nós vamos viver um período híbrido relativamente longo. E aí a gente tem um professor para dar conta do presencial, para dar conta do não presencial, porque senão vai nos onerar demais. Então, acho que esse é o grande desafio para vocês, né, para as escolas, planejar este início de 2020, considerando, se Deus quiser, que algumas atividades ou que as atividades presenciais já estarão autorizadas, né, nessa forma escalonada, opcional, e, enfim, uma atividade educacional híbrida. Mas, basicamente, eu vi assim, nessa resolução, assim, muita preocupação em encontrar uma saída, principalmente para quem não prestou o serviço educacional ou demorou para reiniciar o serviço educacional. E a gente sabe que algumas redes públicas ficaram aí 2 meses, 3 meses parados, sem atividade qualquer, e aí, evidentemente, essas escolas, mesmo não abrindo-se mão do número de dias letivos, para ela considerar que toda a carga horária que a lei continuou exigindo tenha sido dada, ela vai ter que ter um exercício de criatividade aí muito grande, né, e vai ter que fazer uma compensação aí em 2021 desse ano difícil de 2020. Então, ficamos à disposição aí agora, presidente, para atender eventuais dúvidas que queria aproveitar, então, nessa sua fala, doutor César, e também na fala do doutor Juliano. Desculpa. Então, é óbvio que parece uma pergunta que ela tem resposta, né? Mas a gente tem que entender até a individualidade das escolas e diante daquilo que ocorreu em 2020. Significa dizer que a gente emenda o calendário de 2020 com 2021, é isso? Pode falar, Fátima, por favor. Oi, bom dia Ismanhoto, bom dia, Juliano, Douglas, bom dia a todos. Se me permitem uma observação, claro. Juliano, Ismanhoto, Douglas. Pois não. Eu acho bem interessante, né, o que o Juliano colocou, o Ismanhoto colocou. Nós não temos novidade nenhuma nessa resolução. O trabalho todo das escolas durante esse período foi direcionado
do parecer 5, a princípio, do Conselho Nacional, das nossas deliberações do Conselho Estadual, a deliberação 5 do Conselho Estadual de Retorno, que já menciona esse contínuo de 2020 e 2021. Então, emendando um pouquinho, Ismanhoto, se me permite, esse calendário 2020 e 2021, além da carga horária que não foi cumprida, e emendando um pouquinho aqui com a nossa deliberação 9, que saiu agora do nosso Conselho Estadual e que vai nortear a validação do período letivo de 2020, é a preocupação com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que, de fato, não foram atingidos. Quando a resolução do Conselho Nacional fala em calendário para complementação de carga horária, fala em calendário de complementação de 2020 para 2021, ampliação de dias letivos em 2021 para complementação de carga horária que não foi possível complementar em 2020. Como o Ismanhoto colocou, eu vejo mais essa preocupação com muitas instituições públicas municipais ou estaduais que não tenham conseguido cumprir essa carga horária determinada pela Lei 14.040, né, o cumprimento mínimo das 800 horas. Mas eu percebo também que a nossa preocupação nesse contínuo tem que ser mais uma preocupação importante pedagógica, porque as escolas, como aponta a deliberação 9, no artigo 3º, no parágrafo único, com o conselho de classe, com levantamento pelo conselho de classe para cada etapa, para cada ano de cada etapa, dos objetivos que não foram trabalhados, efetivamente trabalhados, esses objetivos eles deverão ser resgatados e serem vistos nesse contínuo pedagógico 2020 e 2021. Ismanhoto, Juliano? Posso só interagir um pouquinho aqui? Também essa questão toda, a gente também tem que somar aí todos aqueles que são os registros necessários para cômputo de todas essas horas na documentação escolar, é isso? Doutor César, doutor... Isso. 60 dias após, né, a resolução, nós tínhamos essa norma na resolução 1 e 2 aqui do Conselho Estadual, mas falando em âmbito federal, né, falando para todos os sistemas de ensino, não só o estadual, nós estamos falando aí de uma regra de apresentação de toda a documentação que comprove os conteúdos e a frequência do ensino não presencial a ser apresentada até 60 dias após o retorno. Oi, Juliano. Oi, pai. Esse prazo foi alterado pela deliberação 9. A deliberação 9, nós estamos aguardando, inclusive, a resolução da Secretaria de Educação, que, de alguma forma, vai organizar a deliberação 9, mas a deliberação ela trata de 30 dias após a conclusão do período letivo. Ok, para o sistema estadual, então, vai valer esse prazo, Fátima. Né? Vai valer esse prazo de 30 dias. Isso, porque a resolução 2 do Conselho Nacional é para o Brasil todo, né? Mas eles resguardam a autonomia dos sistemas, né? Eles são bem claros nesse ponto. Então, a gente mudou, né? Isso, o Cinep encaminhou uma solicitação ao Conselho Estadual, né, qual seria a organização para validação, porque o ano de 2020, ele obrigatoriamente tem que ser validado, a reorganização de calendário escolar também, porque houve uma reorganização de calendário escolar, e nessa deliberação, o prazo de 30 dias, com a documentação que já é conhecida lá na deliberação 1, no artigo 6º, da deliberação 1. Agora, nessa deliberação 9, como ela traz, né, ela se reporta àquela documentação, e no parágrafo único, como novidade, essa análise por parte do Conselho de Classe dos objetivos que não foram conseguidos, que não foram trabalhados, o levantamento, né, por ano, anos iniciais, 1º ao 5º, anos finais, ensino médio, que não foi trabalhado por ano, para serem resgatados ao longo de 2021
que vai se constituir num contínuo pedagógico 2020-2021. Então, eu vejo assim, muito importante o que você trouxe, que eu vejo assim, nesta resolução, o que de fato ela traz como importante é realmente o que você destacou lá no artigo 27, parágrafo 4º, com relação à não retenção. Né? Nós temos recebido bastante solicitação de se pode, se não pode. É a autonomia da escola. E eu acho importante a gente destacar que a questão da retenção ela existe enquanto cumprimento dos 75% mínimo exigido de frequência. E quer o ensino presencial ou não presencial, ele exige frequência e participação. E que os alunos que, de fato, deletaram a escola, né, e se recusaram, quer participar das atividades impressas ou remotas, né, depois de toda a busca ativa proporcionada pela instituição, né, com diversas ferramentas de busca ativa, eu vejo que a única situação de retenção, de fato amparado, é a questão da frequência. Não atingiu os 75 mínimos de frequência, né, que foi possível aferir através de participação na atividade online, na atividade síncrona, assíncrona, através de atividades pedagógicas, enfim. Então, eu acho importante esse destaque que você deu, Juliano, né? A preocupação, vamos poder reprovar ou não? Pode mas reprovar. não, mas eu concordo plenamente, Fátima. Só faço um destaque que, quando a gente fala de superior, por exemplo, os critérios de aproveitamento, né, de aferição de rendimento e frequência, eles permanecem 100% ativos, digamos assim, né? Então, a gente sabe, na educação, me corrija se eu estiver errado, Fátima, os ciclos da educação básica são infantil e fundamental 1. É isso? E médio. Não, ciclo, você diz ciclo de continuidade. Vamos pensar. Educação infantil, ela não existe retenção, né? E ela nem é pré-requisito para o ensino fundamental. Ok. E o primeiro e o segundo ano do fundamental, a gente tem que entender que é um ciclo que vai se concluir no segundo ano. Então, pensar a reprovação, por exemplo, no primeiro ano, seria... E essa frequência ela não vai se concluir ao término do segundo ano. É frequência no primeiro ano, 75% mínimo, e frequência no segundo ano, 75% mínimo. Então, não obteve a frequência mínima exigida no primeiro aninho, reprova por falta. Né? A questão de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente vê o grande, né, vê o todo do primeiro e do segundo ano que se complementam. Ok. Me corrija, por favor, Ismanhoto, Juliana. Eu quero abrir para algumas perguntas para todos aqueles que estão participando. Como um tira-dúvida ou mais alguma zona de interesse nessas questões? Desculpa, professor Douglas, só mais uma questão. Não sei se chamou a atenção da Fátima também, do Dr. César. A deliberação, essa resolução, perdão, do Conselho Nacional, está trazendo um direito para o aluno concluinte do médio em fazer uma nova matrícula no último ano do médio, em 2021, como reforço àquilo que ele fez em 2020. Então, ainda que ele tenha concluído com êxito o médio em 2020, e aí acho que mostra a preocupação, de fato, como o Dr. César falou, da resolução, em estabelecer, né, essas regras de aproveitamento e reposição de conteúdo para a rede pública, que o direito está assegurado para os alunos da rede pública que concluíram o médio em 2020 em refazer essa etapa em 2021. Tem uma primeira pergunta no chat aqui, Douglas, se você permite, da Cíntia, eu vou responder já. Ela pergunta, afinal, o prazo do envio dos registros 60 ou 30 dias. Então, vamos lá. A resolução nacional fala em 60 dias, que é uma orientação geral, mas ela também diz que prevalecem as normas dos respectivos sistemas. Então, estamos num sistema educacional
estadual, né? A educação básica é sistema estadual. E pela informação da Fátima, na resolução do nosso Conselho Estadual de Educação, este prazo é 30 dias. É isso, Fátima? É isso, Ismanhoto. 30 dias ao término do período letivo. Do ano letivo, não fala nem período. Ano letivo. Então, para nós, esse é o prazo que conta, 30 dias. Boa questão. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal pensa, eu vou reforçar o conceito que a Fátima tão bem passou, que eu acho que é muito relevante, né? Porque a gente recebe demanda, aliás, por conta de um outro cliente nosso, a gente recebe demanda do Brasil inteiro, mas a gente recebe muita demanda, evidentemente, aqui no nosso quintal, né? do estado, da base do Cinep. E cá entre nós, a gente sente, às vezes, assim, os educadores, por conta de todas as dificuldades do ano, né, e que foram imensas para todos nós, quase que uma conspiração assim, coletiva de empurra para frente e toca a vida. Esse ano foi um ano ruim, um ano difícil, um ano que a gente prestou o serviço da forma que deu, e o aluno assimilou o conteúdo, entre aspas, da forma que deu. Mas o que eu gostaria de enfatizar, e aí é o meu lado até mais educador do que de advogado, que me parece o espírito também dessa resolução e que a Fátima também apontou. Independentemente de carga horária, né, da questão formal de permitir a aprovação, né, ou a promoção da série, é que a gente consiga fazer um diagnóstico individualizado dos nossos alunos e planeje para 2021, além do ano de 2021 normal, esses conteúdos que ficaram fragilizados, né, ou não tão bem assimilados, às vezes por uma turma inteira, às vezes por determinados alunos, mas eu acho que uma espécie de reforço, né, de um trabalho específico de alguns conteúdos pedagógicos será muito relevante, né, para a continuidade escolar de todas esses crianças ou desses adolescentes, mesmo lá do ensino médio, e, de certa maneira, li na resolução essa preocupação de dizer assim, olha, tudo bem, promovam as crianças ou os adolescentes, façam eles passarem de ano, mas não abram mão, né, de tentar complementar no ano que vem esses conteúdos pedagógicos mais relevantes ou que se entendam relevantes. Então, acho que há uma preocupação pedagógica mesmo, né, dessa resolução, em dizer assim, deem sequência nesse ano calendário 2020, em 2021, naquilo que for efetivamente necessário para repor esses conteúdos que tenham sido prejudicados, né, ou fragilizados ao longo desse ano. Então, como eu disse, não há essa imposição, até porque a escola tem autonomia para fazer esse diagnóstico, essa avaliação e planejar esta, entre aspas, recuperação. Mas eu acho que é fundamental as escolas terem esta preocupação, pelo menos, evidentemente, com os alunos que continuarem na própria escola, porque senão a gente vai ter, para o resto da vida estudantil de algumas crianças, né, algumas fragilidades por conta dessa carência ou dessa deficiência decorrente de 2020. Então, nesse aspecto, faço uma recomendação para que todos vocês façam esse diagnóstico individualizado. E é aquela coisa, né, doutor César? Que a gente fala em sala, né? A dúvida de um é a dúvida de todos, né? Então, possivelmente, essas fragilidades não vão ser só de um ou outro aluno, né? Ainda que a deliberação fale de um diagnóstico individualizado, é muito provável que a escola consiga mapear, na verdade, qual foi a dificuldade da turma, né? Quando houver uma carência coletiva, não tenho dúvida, e a escola vai saber, né? Até porque cá entre nós, né, nós temos professores, mesmo no presencial, né, que conseguem
conseguem ter um melhor aproveitamento, né, educacional do que outros. Nesse sistema, nesse aprendizado que foi a educação à distância na educação básica, eu não tenho dúvida que teve professor que se saiu melhor do que outros, né? E até isso variou muito em relação à idade das crianças. As crianças de 7 anos, de 6 anos, de 8 anos, que estão recém-alfabetizadas, têm uma maturidade diferente de quem está lá com 13, 14 anos, né? Terminando o fundamental, ou mesmo que já... Então, é natural que haja esse desnível. Não. Obrigada, Dani. No chat que eu vou responder. A pergunta é: bom dia a todos. Com relação a 2021, é a Patrícia Raul. Dentro da legislação vigente até o momento, é possível iniciarmos as aulas de forma híbrida, mantendo uma parte das atividades de forma remota? Primeiro, Patrícia, bom saber que você está aí. Embora você não esteja aparecendo, é bom saber que você está aí. Eu não tenho dúvida, Patrícia, que neste momento a única certeza que a gente tem é que 2021 começa com educação à distância de novo, ainda. Nós ainda não temos uma autorização expressa para aulas presenciais, falando em termos do estado do Paraná. A gente tem aqui em Curitiba uma situação, né, por conta da Secretaria Municipal de Saúde, que deu lá uma... Quando começar online de novo? De certa maneira questionável, mas nesse momento a gente não tem nada expresso em termos estaduais, né, autorizando as aulas presenciais de nenhum nível ainda. Então, Curitiba e algumas outras cidades, por conta de deliberações municipais, têm essa autorização. A gente está aguardando aí um pouco o andar da carruagem para ver se vai ser necessária ou recomendável uma medida judicial, mas nesse momento não tenho a menor dúvida de que o híbrido, assim, se tudo der certo, nós vamos ter um sistema híbrido com aulas presenciais, porque nesse momento nem isso a gente tem. Então, como vai fazer? Mas eu até acho que antecipando o que a gente pensa para o ano que vem. Educação superior. A gente já comentou isso num outro momento, numa reunião dessa, mas sempre é bom repetir, porque as pessoas nem sempre veem exatamente as mesmas pessoas. Se a gente olhar o decreto estadual lá de março, ele dizia escolas públicas, privadas e universidades públicas. Num primeiro momento, até porque as universidades públicas e particulares iniciaram a paralisação das aulas, né? Não sei se vocês lembram, naquela semana de 15 de março teve uma reunião grande dentro da Federal, UTF-PR decidiram que iriam parar, e aí PUC Positivo e outras particulares decidiram que iriam parar na quarta-feira, dia 18 de março. E aí ficou o prazo que até 20 de março todos nós teríamos que parar através de decreto. Este primeiro decreto não incluiu expressamente as universidades particulares. Ele falava, vou repetir, escolas públicas, escolas particulares e universidades públicas, que pertencem ao sistema estadual de ensino. Quando eles renovaram esse decreto, se contrapondo àquela autorização que, de novo, né, o município de Curitiba havia dado para as atividades extracurriculares, eles incluíram lá naquele artigo, que, se eu não me engano, é o 8º, né, Juliano? Sim. No artigo 8º, eles incluíram expressamente o que não estava desde março, que eram as universidades particulares, públicas ou particulares. Em seguida, eles fizeram uma nova alteração nesse nosso decreto, naquele de março, mas alterado por um novo decreto, e eles voltaram a dizer que excluir as universidades particulares deste decreto. Então, para o ano que vem, se nada de novo acontecer, minha posição daí de advogado é as instituições particulares de educação superior não estão no estado do Paraná com restrição de aula presencial. Mas, diante do momento da pandemia, e esperamos, claro, que ele se altere,
entendo que elas poderão, sim, programar já, e é o teu caso, né, Patrícia? Programar as atividades híbridas. Mas, se vocês fizerem essa leitura crítica, né, da legislação vigente, as instituições de educação superior particulares não estão expressamente inseridas no decreto estadual que vedava as aulas presenciais. Então, e daí colocar, a gente entendia até assim, esqueceram de falar universidades particulares e a gente estava no conceito de escola particular, escola privada. Mas aí, quando eles incluíram, e eu não sei o quanto vocês acompanham desses detalhes, mas como nos interessa, a gente acompanha no detalhe. No detalhe, o secretário de Saúde do Estado disse assim, a gente alterou o decreto também para incluir as universidades particulares, que, na verdade, para nós, sempre estiveram incluídas no decreto, mas por um erro até de grafia, na hora de elaborar o decreto, a gente não as inseriu expressamente, que era mais ou menos o que a gente também entendia. Mas aí, quando, 2 semanas depois, eles reescreveram de novo esse artigo e de novo tiraram as universidades particulares, não dá mais para a gente pensar que é um erro de novo. Eles quiseram tirar as universidades, né, ou as faculdades do decreto, na minha opinião, porque elas pertencem ao sistema federal de ensino, e alguém disse para eles assim, vocês não podem legislar sobre as instituições do sistema federal. Então, a gente, durante um tempo, se debateu muito, né, com a questão das atividades práticas, se podia, não podia, aula presencial. Há uma resistência natural, no caso da educação superior, do cliente não querer ir para a aula, não é nem a família tomando essa decisão por ele, ele quer ir para o barzinho, mas não quer ir para a aula, né, de medo de contágio, quer ir para a balada, mas não quer ir para a aula. E acho que, diante dessa posição, e por a gente estar tratando, na grande maioria dos alunos, de adultos, sobre, né, aquela deliberação acho do que Conselho Nacional. Nada acontecer, a gente Não está fazendo, porque devia esperar o do Estado. O Estado depende do... Obrigado. Só porque é aniversariante do dia... Mas... César, desculpa. É que eu estou bem longe aqui, estou no Rio Grande, aqui visitando uma tia minha, e aí eu não consegui entrar, perdão. Você foi comemorar o teu aniversário no Rio Grande do Sul tomando vinho em Gramado, provavelmente, mas tudo bem. Então, é isso mesmo. Obrigada, Douglas, perdão interromper, desculpa. Imagina. Então, Patrícia, eu acho que educação superior, e todos da educação superior que estão aí, né, Guerreiro, o próprio Douglas, a gente vai para o enfrentamento. Eu acho que vocês deveriam planejar que as aulas presenciais começam desde o primeiro dia, e aí eu acho que implantando o híbrido seria assim, muito sensato nesse momento, né? Na educação superior a gente tem pessoas com mais idade, a gente tem adultos com problemas de comorbidade, então talvez seja prudente planejar isso, mas eu planejaria já sim um retorno das aulas presenciais. E talvez seja o caso da gente fazer uma reunião só do superior, né, Douglas? Eu acho que seria interessante. Perfeito. Acho que seria bacana todos vocês decidirem isso em conjunto, e não assim, o A volta, o B não volta com a presencial, o C, enfim. Acho que enquanto a gente toma todo mundo a mesma decisão, a gente fica mais forte. Perfeito. Obrigada, doutor Ismanioto, prazer ouvi-lo, prazer encontrar todos os colegas aqui. Na verdade, a nossa preocupação é assim, para voltarem todos os alunos de forma presencial, a gente vai precisar dividir uma turma em 2 ou 3 turmas, e de fato, como o senhor mesmo colocou, isso inviabiliza, nós não temos nem corpo docente, nem carga horária, mas além disso, nem corpo docente que possa cobrir tudo isso, mesmo que a gente quisesse contratar eventualmente, a gente não, é impossível nesse momento, né? Então, a gente gostaria, a nossa ideia, assim, Pequeno Príncipe, seria continuar uma parte das aulas teórico-cognitivas de forma remota, até porque a gente tem a própria medicina, por exemplo, são tutoriais
são salas pequenas, é outra configuração de sala, vai ser muito difícil a gente voltar com os alunos presencialmente. Então, aí, compartilhando nossa preocupação, pessoal. Eu não tenho dúvida que o sistema híbrido vai ser o possível. Sim. Independentemente da instituição, porque como nós vamos ter que ter turmas reduzidas, né, todo um protocolo de segurança, não só com alunos, né, a gente precisa lembrar que precisa ter esse protocolo rígido também com os professores, com os servidores administrativos. Claro. Revisar muito grande de todos os nossos procedimentos, né? As instituições grandes que costumam ter cursos aí com 50, 60 alunos em sala de aula, algumas instituições, alguns cursos têm isso, vai ter que desdobrar, na melhor das hipóteses, em 3 turmas. E aí eu não tenho dúvida que vai ter que ser híbrido. Agora, nós vamos ter que planejar, né? Vai ser esse híbrido semanal, dia sim, dia não, ou dia sim, 2 não. Enfim, esse planejamento que vocês precisam começar a pensar. E talvez lá, no início de janeiro, a gente faça uma reunião dessas, né, Douglas? Só para tentar ajudar aí as instituições de nível superior. Obrigada, doutor Ismael. Só para complementar, gente, assim, há uma prerrogativa, né? Então, como o doutor César falou, esse momento de planejamento, né? A portaria 1038 do MEC, ela ainda assegura, né, para o superior, né, porque os regulamentos são emitidos pelo Sistema Federal de Ensino, mas ela está autorizando, né, até 28 de fevereiro que se mantenha as atividades não presenciais, né? Então, pelo menos hoje, até 28 de fevereiro, em tese, é possível ainda se trabalhar com essa possibilidade de manter o não presencial no superior. Queria fazer um comentário a respeito do superior também. É bem prático, né? Dependendo da instituição, eu sei que aqui é a minoria hoje no grupo do ensino superior, mas acho importante, o doutor César e o doutor Juliano disseram, a gente já tem para aquelas instituições que têm um IGC acima de 3, né? Douglas, desculpe te interromper, mas o teu som está muito baixo. Você consegue melhorar um pouquinho? Se eu estiver mais próximo aqui, eu consigo me fazer ouvir? Falar mais próximo, melhor. Então, eu estava dizendo o seguinte, que para aquelas instituições de ensino superior que já têm lá os seus indicadores acima de 3, elas já têm o 40% 40% que pode ser feito à distância. Dentro dessa perspectiva, às vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, mas eu só posso fazer 40%. De repente, se você pegar cada uma dos seus projetos de cursos e reavaliar os 40%, você pode fazer 40% do curso todo num ano. Entende? Então, não necessariamente aquelas disciplinas que são de eixo do conhecimento, de grande parte dos eixos do conhecimento, você pode usar quase boa parte, nessa época de pandemia, os 40% todo. Então, sem ferir qualquer questão, além daquilo que até fevereiro a gente pode estar fazendo aí quase que, basicamente, 100%. Perfeito, obrigada, Douglas. Excelente, obrigada. Temos mais algumas perguntas ou não? Fátima, quer dizer alguma coisa? Eu acho que é importante que foi destacado, né, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, né, esse momento, devido às características específicas da educação superior, e reforçar, né, a questão do encaminhamento para a validação do período letivo de 2020. Nós já temos a deliberação do Conselho, estamos no aguardo da resolução da Secretaria para atentar com relação à organização desse encaminhamento e orientar as instituições que, né, mantenham os seus arquivos de aferição de frequência dos alunos, de avaliação. Nós estamos praticamente numa última semana, a grande maioria encerra já
o seu período letivo agora dia 18, sexta-feira, né? Então, esse parágrafo aqui da deliberação 9, que destaca a necessidade de estar registrado através do conselho de classe os objetivos que não foram atingidos e que serão retomados, esse provavelmente será um documento que deverá ser anexado à relação de documentos solicitados, né, pelo Conselho e pela Secretaria. Então, reforçar, uma vez que nós estamos no fechamento, esse destaque junto ao Conselho de Classe. Né? E estamos à disposição, né, Douglas, para tudo que de dúvidas e dificuldades, né, isso me coloco inteiramente à disposição de todos. Então, se não tem mais perguntas, eu quero agradecer aqui Dr. César, Dr. Juliano, a Fátima e a todos aqueles que aqui estão, porque eu tenho certeza, esse é um assunto de interesse que a gente vai ter ainda algumas questões, algumas dúvidas, e quero deixar as portas do Cinep aqui completamente abertas para qualquer dúvida e qualquer questão que a gente tenha daqui por diante. E a gente vai sempre tentar antecipar algumas questões, como, por exemplo, uma resolução como essa, antes de surgir diversas questões, uma explanação um pouco maior. Por isso, eu quero agradecer o Dr. César, Dr. Juliano, que sempre nos apoiou e nos apoia bastante, a Fátima, que também, em todos as nossas questões estaduais, sempre vem com todas as informações necessárias, e a todos aqueles que participaram aqui hoje. Então, a minha gratidão por vocês estarem aqui, e quero já desejar um Feliz Natal, um bom final de ano a todos, e assim, torcendo mais uma vez para que o efeito dessa pandemia cada vez mais diminua, né? Então, essa é a nossa torcida, e que a gente comece um bom ano em 2021. Dr. César, Dr. Juliano, fiquem à vontade. Reforçar só o agradecimento, né? Sempre é muito bom falar de assuntos educacionais e estar em tão boa companhia quanto a gente está quando está aí com todos vocês. Obrigado, e assim como a Fátima, a gente também está aqui no escritório à disposição para atendê-los, né? Além do Juliano, a gente tem mais 2 advogados que atuam fortemente na área educacional. Então, estamos aqui sempre à disposição de todos. Obrigado, um bom dia. Se não nos falarmos mais, ver está sempre mais difícil, né? Mas se nem falarmos mais esse ano, um ótimo Natal para todo mundo, e que 2021 traga essa novas esperanças, né? Novas energias, que o mundo supere de uma vez esse problema da pandemia, que a gente volte a ter uma vida mais saudável e mais fraternal. Um abraço a todos. Obrigado. Professor Herrero. Foi um prazer poder participar da reunião e parabenizar o Douglas, nosso presidente, que já entrou com força total, Dr. César, Dr. Ismaiotti e todos presentes nessa reunião. E aproveitar para desejar a todos, como vice-presidente do Cinep, um Feliz Natal e um ano de 2021 bem melhor que esse. Mas, apesar de tudo, nós vencemos, né? Chegamos no final do ano com um resultado bastante razoável diante das dificuldades. Tá? Obrigado a todos. Agradeço. Obrigado. Vou dar por encerrada a sessão aqui e vou encerrar o nosso aplicativo. Muitíssimo obrigado a todos mais uma vez. Obrigada.